Apresento a vocês a maior vingança de todos os tempos. Nossa história de hoje começa com nosso protagonista desesperado, fugindo pela floresta, e mesmo quando ele cai do topo da montanha, ele não consegue escapar de seus perseguidores. Um deles chama nosso protagonista, Príncipe Cheon Yeo-un, e o parabeniza, pois ele estava correndo há mais de 1 hora, e eles só agora conseguiram capturar o rapaz. O garoto tenta argumentar, dizendo que fez tudo o que pediram. Até mesmo desistiu da academia. Então por que ainda ameaçam sua vida? Eles dizem que, mesmo sendo um plebeu, ele ainda tem a menor reivindicação ao trono. Enquanto ele estiver vivo, terá direitos, e eles não podem deixá-lo viver. O líder dos ninjas diz que, se o protagonista se render, terá uma morte indolor, mas o garoto recusa, dizendo que prefere lutar até o fim. Gosto do espírito desse cara. Os ninjas se movem para terminar sua missão de eliminar o protagonista, que tenta resistir e lutar de alguma forma, mas não consegue. Pego pelo pescoço, o ninja ainda brinca, perguntando se é só isso que ele tem. Naquele momento, a lâmina secreta choca a todos. Ah, sim. Como esse plebeu sem treinamento ou habilidades consegue segurar uma espada e resistir? Eles logo perceberam que se ele tivesse treinamento como os outros, seria uma grande ameaça à família real. Então dizem que ele deve morrer esta noite de qualquer maneira. O protagonista nem viu o joelho que provavelmente quebrou todos os seus dentes. Não, está tudo aqui. Um ninja faz um ferimento fatal no garoto. O grito foi tão alto que acordou a floresta inteira. Para eliminar um dos seus, ele pisa no ferimento antes de terminar o serviço. Quando estavam prestes a dar o golpe final, uma luz brilhante surge, e quem estava prestes a atacar é desintegrado. De 3 ângulos diferentes, eles percebem quem deve ser o responsável, e apontam para um adolescente estiloso e futurista. Ao sinal de outro ataque, a luz brilhante ofusca novamente, e todos são desintegrados num piscar de olhos. O último ninja sabe que tal habilidade não é normal, então ele foge, deixando sua missão para trás. Mas com apenas um levantar de mão, ele é eliminado ainda no ar. Aceitando que sua vida já havia acabado, ele ao menos se sente feliz por ver que eles tiveram o que mereciam, fechando os olhos e esperando a morte chegar. O adolescente futurista, nada triste, diz que está sem tempo e pede ao seu ancestral que faça sua vida ser boa no futuro. Após a misteriosa injeção, ele ouve uma voz robótica em sua cabeça e o protagonista desmaia. O jovem misterioso desaparece para sempre. Muito tempo atrás, ao acordar no dia seguinte com manchas escuras por todo o corpo, ele percebe que está coberto de manchas escuras. Ele ouve uma voz em sua cabeça perguntando se o mestre finalmente despertou. O protagonista, sem entender, pergunta quem fala em sua cabeça e como isso é possível. A voz diz ser uma nanomáquina. Ele entendeu nanomachine em vez de machine, e machine significa deus maligno em chinês. Agora Cheon-yun acha que está possuído por um deus maligno. Enquanto isso, 2 anciãos caminham discutindo a tentativa de assassinato do príncipe Cheon-yun. A pessoa que o encontrou descreve a cena como um campo de batalha, com muitas coisas perturbadoras, e lá estava o príncipe dormindo tranquilamente em meio àquele cenário terrível, sem ferimento. Eles vão até o quarto para visitar o garoto, que ainda estava conversando com a nanomáquina maligna. O príncipe Cheon pergunta se foi a nanomáquina que o salvou ontem. Ela diz que depende. Se for sobre eliminar os ninjas, então não foi ela, pois ainda estava na seringa. Mas se for sobre ativar o processo de cura, então sim. Nanomáquinas são coisas do futuro. Explicar isso para uma pessoa do milênio passado não seria possível. Então, a nanomáquina pergunta se pode enviar a informação diretamente do cérebro dele. O que é um cérebro? Deixa pra lá. Sim, você pode. Agora, Cheon-yun entende o que é uma nanomáquina. Enquanto isso, as 2 pessoas chegam ao quarto dele. Ele finge estar dormindo para evitar conversar com eles. Vamos voltar depois. Agora, garoto, você está fedendo. Não tem como evitar esse cheiro. O médico se aproxima e reconhece o menino. Cheon confirma que sim, o médico tratou sua mãe. Sentindo seu pulso, ele percebe algo muito estranho. O que foi, doutor? Ele vai morrer? Muito pelo contrário, o corpo dele está em ótima forma, ele é perfeito para um artista marcial. Essas manchas escuras no corpo dele são toxinas sendo expelidas. Ele tomou algum tipo de remédio super secreto especial. Pensando nisso, o protagonista questiona se o deus maligno é real. O culto demoníaco era de famílias, mais 6 principais. A cada 10 anos, a Academia do Culto Demoníaco abre para treinar os melhores guerreiros da geração. Quando os príncipes entram na academia, o período das grandes batalhas dos herdeiros. O médico não encontra respostas, prescreve tônicos para recuperação. Ao sair, pergunta como alguém pode melhorar tanto de um dia para o outro. Quando jovem, o príncipe morreria por sua fragilidade e falta de conhecimento, mas agora, ele pode aprender a lutar e se destacar entre os melhores príncipes. Cheon-yun está vivo hoje apenas porque seu guarda, Jang, o protegeu.
Agora, ele ordena que ele vá tomar banho, se limpe e troque de roupa. No banho, ele decide testar sua habilidade de cura. Usando uma lâmina, ele se corta profundamente. Diante de olhos, descobre que corpo pode se regenerar rapidamente. Acreditava na voz em sua cabeça, mas agora vê que é verdade. Além disso, a nanomáquina tornou seu corpo incrivelmente poderoso. Mais tarde, na biblioteca, outra coisa que ele consegue fazer agora é leitura super rápida. Ele pode folhear um livro em 10 segundos e absorver todo o conteúdo. Eu me imagino na minha escola com isso. Eu seria incrível. Agora que o príncipe rejeitado descobriu seu novo potencial infinito, ele pode se vingar de todos que o trataram mal. O primeiro a sofrer em suas mãos será o príncipe que enviou os ninjas atrás dele. Esse mesmo garoto recebeu a informação de que os ninjas de sua família falharam em cumprir sua ordem de eliminar o príncipe bastardo, manchando o nome do culto demoníaco. Ele diz que vai lidar com aquele bastardo na academia. No dia seguinte, o protagonista pensou que hoje é o dia em que ele vai entrar na academia. Seria bom se ele já tivesse aprendido algumas habilidades de combate antes de ir para a academia. Ele observa o guarda Jung treinar, então a nanomáquina pergunta se ele quer uma análise dos movimentos do guarda. Ele fica lá por quase uma hora assistindo aos movimentos enquanto analisa. Depois disso, a nano informa que terminou de analisar os movimentos do guarda. Está instalada diretamente no cérebro dele, e ele testa para ver, e já funciona 100%. Não, na verdade não exatamente. Pelo menos uma coisa não funciona. Ele tem o conhecimento, mas os músculos não acostumados aos movimentos arte marcial. Ele precisa treinar os músculos, mas ela diz que ele pode fazer alterações no corpo. Ele nem vai precisar treinar para usar a técnica, só que vai doer. Ele aceita e não dói tanto assim, mas quando realmente acontece, ele desmaia. Quando o protetor do príncipe está sozinho, em um lugar com inimigos, ele corre. Ao chegar lá, tudo o que ele encontra é o príncipe desmaiado na cama. Ele também vê que o filho da mãe destruiu o chão do quarto. Astutamente, ele também percebe que essas pegadas são dos movimentos de seu treinamento, e que o príncipe está assistindo seu treinamento em segredo, e treinando escondido também. É verdade, pessoal, muito treinamento mesmo. Treinamento nano. Quando ele acorda, com todos os DLCs instalados, seu conhecimento e corpo estão prontos para lutar. Ele tenta usar a técnica novamente e quebra o chão mais uma vez. No momento seguinte, o guarda chega com o café da manhã do garoto, que esconde o chão quebrado com a mesa. Ele acha que o guarda não percebeu. O protagonista se lembra de que esse será seu último dia com o guarda, pois ele vai para a academia. Já faz quase 5 anos desde a morte de sua mãe, e o guarda o cuida desde então. Ele remove a mesa e pergunta quando aprendeu a técnica de adaga. O príncipe Cheon fica surpreso, pois em sua cultura, pegar técnicas alheias é proibido, e foi exatamente isso que ele fez com a nanomáquina, algo imperdoável. Mas, em vez de ficar chateado e julgar o garoto, o guarda fica feliz. Ele entrega o manual da técnica e diz ao protagonista que só não o ensinou porque as tradições não permitem, mas como ele aprendeu sozinho, fez bem, e então, ele chora. Mesmo que o garoto tenha prometido no passado que não choraria mais desde a morte da mãe, o guarda diz que está tudo bem, que ele pode chorar agora na frente dele, desde que continue forte para ir à academia. Senhores, esse cara é incrível. Então, finalmente, o protagonista vai para o primeiro dia na academia. O guerreiro que fará o discurso para os novos alunos diz a todos que este lugar pode ser o último que verão na vida, então, tenham cuidado. Ele não parece acreditar no potencial dos alunos ali, mas quando olha para a frente, onde estão os 6 herdeiros da seita demoníaca, ele muda de ideia e nos apresenta os nomes dos rivais mortais do nosso príncipe rejeitado. Número 1, Cheon-ming da seita das sombras. Número 2, Cheon Kyung-un da seita da espada. Número 3, Cheon Muriun da seita da primavera. Número 4, Cheon Jong-sun da seita do veneno. Número 5, Keon Woo-chan da seita da lâmina. Número 6, Cheon Won-ryu da seita do som. O homem de cabelos vermelhos diz que desta vez há apenas uma candidata mulher. Que pena. Além disso, o 7º herdeiro não está aqui. Quando ele vai pegar seu ingresso, a inscrição para o 7º filho não está na lista. Então, ele não recebe a entrada para ir ao local. Portanto, ele tem que ficar no fundo como todos os outros que não são importantes. Enquanto isso, as fofocas falando mal do príncipe estão se espalhando. Isso é ótimo. Quando ele começar a humilhar todo mundo, quero ver a cara deles. Finalmente, o evento principal, a chegada do Lorde e seus guardiões para receber os estudantes, e por algum motivo, um dos guardiões do Lorde gosta muito de beber. Então o líder dos guardiões ordena que fiquem em silêncio porque Sua Majestade vai falar. Este é o líder do culto demoníaco, um dos 5 mais fortes de todo o Miran, o incrível Lorde Cheon Jong. Quando ele fala, todos tremem de medo diante de sua presença avassaladora.
O Lorde dá as boas-vindas a todos, dizendo que todos ali são o futuro e o orgulho do culto. Então, treinem bastante, façam amigos e sejam grandes soldados para mim no futuro. É só isso. Antes de sair, ele lança um olhar para o sétimo príncipe, vira as costas e vai embora. Ele é o pai do garoto, mas ainda assim, o protagonista é filho de uma serva do castelo, não pertence a nenhum dos clãs principais. Por isso, o próprio Cheon-yun diz que não esperava nada dele. As formalidades acabaram. O diretor da academia começa a explicar como serão os 4 anos dos alunos na academia. Cada um deles terá apenas uma chance de passar de fase. Quem não for aprovado em algum dos testes é expulso da academia. Um dos príncipes levanta a mão, dizendo que tem uma pergunta. O diretor rejeita e pergunta se as perguntas foram autorizadas. O diretor explica que quando você entra na academia, você perde todos os privilégios das 6 famílias daqui. Então, se ele não quer ser expulso no primeiro dia, ele deveria ficar calado. Os príncipes humilham o protagonista, mas aos olhos da academia, todos são iguais. Eu também já gosto desse cara. Ele diz que a pergunta do garoto deve ser óbvia, que uma chance de passar de fase é muito injusta. No entanto, ele diz que há benefícios que você ganha ao passar de cada estágio. Uma esfera de dragão negro, a biblioteca mais rica do reino. A cada estágio que eles passam, eles ganham acesso a um novo andar. Dessa forma, eles podem se fortalecer em cada etapa. Agora, todos estão animados. As recompensas são grandes, mas a pessoa que acabou de levantar o moral dos meninos acrescenta que a grande maioria não chegará nem à metade das fases. Então, para piorar o moral de todos, quando você entra na academia, você perde todos os seus privilégios. E quando você sair, sua classificação na sociedade dependerá do nível que você alcançou na academia. Então, quem não passar no primeiro teste, pode procurar emprego como agricultor. O primeiro teste é eliminar aqueles que não têm potencial. Qualquer um com pouco ou nenhum Neigong está ferrado. Kyonian está em apuros. O príncipe fez um acordo no passado de que nunca aprenderia Neigong para que não o matassem secretamente. Kyonian nunca aprendeu, mas ainda assim, o canalha aqui ordenou que ele fosse eliminado. O clã do som fará o primeiro teste agora, e somente aqueles que tiverem pelo menos algum treinamento conseguirão ficar em pé pelo tempo necessário. O teste começa, e ao ouvir essa música, é muito intenso. Os alunos mais fracos começaram a cair. Os 6 príncipes treinados desde o nascimento com todos os recursos possíveis, nem sentem dificuldade. Mas então a mulher começa a tocar mais alto. Por algum motivo, ela está ficando brava, e os príncipes começam a perceber que está ficando difícil até para eles suportarem. As pessoas lá no fundo estão sangrando pelos ouvidos, mas a mulher não para, e o sangramento fica mais intenso. A intenção da mulher é derrubar o 7º príncipe, a quem ela odeia, sem se importar com a queda dos outros alunos. Um dos príncipes se pergunta por que essa mulher está tocando cada vez mais alto. Então ele olha para trás para ver o que é, e percebe que nosso querido protagonista não mostra sinais de cansaço. Como isso é possível? Ele nem sabe Neigong, ou sabe? Todo mundo começa a sentir a pressão da música ruim. A velha guarda rancor do protagonista e fará de tudo para que ele não passe no teste, então ela continua aumentando a música. Ela cruza a linha. Até os príncipes fracassariam se o diretor não interviesse. Ele termina o exame. A nanomáquina que tem controle total sobre o corpo de Kyonian bloqueia sua audição, mas perceber que quase todos aqui quase morreram, e ele, que não tem nenhum tipo de treinamento, não parece ter sido afetado pelo teste seria muito estranho. Quando o teste termina, ele ordena que a nanomáquina inflija ferimentos internos nele. Como resultado, ele vomita um pouco de sangue para fazer uma cena. Orgulhoso desse garoto, ele já passou no teste enganando todo mundo com inteligência. Além disso, ele ganhou o respeito da ruiva quando viu que o garoto não tinha uma gota de Neigong. O garoto passou no teste somente com a força da determinação. Ele manda o garoto para a enfermaria e vai trocar algumas palavras com a anciã do som. Ele diz que ela foi longe demais e reprovou quase todo mundo, além de quase matar um dos filhos do soberano. Ela admite que errou e exagerou. Então a ruiva diz que o garoto não tem uma gota de Neigong. Ela diz que não acredita nisso porque não faz sentido. O diretor insiste que ele mesmo verificou. O garoto suportou tudo na base da determinação. Os 2 guardiões, que parecem não se gostar, se encaram um pouco, e então a ruiva pede para ele sair. Ele diz que vai, mas não é porque ela mandou. É porque a bebida acabou. Os príncipes sentem que algo está vindo em sua direção. Eles não sabem se é o poder deles ou o forte cheiro de álcool. O guardião bêbado vai embora pensando que o garoto é incrível. Aguentou tudo sem nenhuma energia, enquanto esses garotos animados não têm salvação. A ruiva admite que também gostou do garoto, e que, se ele não fosse de linhagem real, o tomaria como discípulo porque o menino tem potencial. Os outros príncipes também se machucaram no teste, mas ninguém parece ter se importado com eles. Na enfermaria, o médico, ao saber que há um paciente chegando, fica animado por poder trabalhar.
Ele pergunta: o que aconteceu? Quantas facadas ele levou para estar sangrando assim? Os guardas dizem que não é isso. São ferimentos internos, porque ele resistiu ao ataque da Dama do Som por muito tempo sem ter nenhum Neigong. Os guardas vão embora agora, mas um deles olha para o protagonista antes e diz que esse garoto não está tão mal quanto minutos atrás. As nanomáquinas o curaram por dentro, então, ele está apenas fingindo estar ferido. Um guarda bêbado arromba a porta, entrando no local, deixando o médico irritado. Mas, por causa da hierarquia, ele não pode reclamar muito. Enquanto isso, o garoto finge estar ferido e dormindo, mas o guardião se aproxima e diz: oi. Ele pergunta até quando ele vai continuar fingindo que está dormindo. Ele continua fingindo que está dormindo, e então o cara usa magia, o levanta e diz que, se não parar agora, vai levar um tapa na orelha. Finalmente, o príncipe desiste e pergunta como ele sabia que estava fingindo. O cara bêbado acha engraçado e diz que foi por causa da velocidade da respiração dele. Alguém inconsciente não respira assim. O guardião diz que as crianças de hoje são mimadas e escolhem o caminho mais fácil, cheias de covardes. Ele diz que gostou do protagonista, que ele tem uma determinação que os outros alunos não têm. Ele desfaz a habilidade que usou para que ele pudesse sentar. O guardião diz que quer o garoto como discípulo. Surpreso, John não acredita que um dos caras mais poderosos do reino quer ser seu mestre. Então, desconfiado, ele pergunta se o bêbado sabe quem ele é. Ele diz que sim, que ele é o filho bastardo inútil do Lorde. Ele discorda da última parte, mas isso não importa. Se ele fizer isso, as outras 6 famílias nobres ficarão contra ele. O guardião diz que já não está a favor dele mesmo, então não faz diferença. Mas o que você vai me ensinar? A beber. O homem sabe que ele cresceu como o filho bastardo que todos querem se livrar. Então já desconfia de algo tão conveniente. O garoto acha melhor não aceitar. Isto é uma academia. Aqui, ele não vai faltar professores. O bêbado explica que as coisas não serão fáceis aqui. Por exemplo, todos que se machucaram depois do último exame não foram enviados para a enfermaria. O garoto. Isso porque todos os outros usaram Neigong para se curar. O príncipe, que não sabe fazer isso, é o único aqui. Em outras palavras, se o príncipe não aprender Neigong, ele não terá chance aqui. A única maneira de ele aprender isso é com 2 horas por dia no primeiro andar da biblioteca. Diante de todos esses argumentos, o príncipe só pensa em quanto tempo poderá entrar na biblioteca e usar a máquina hack para acelerar a leitura. Mas ele percebe que, mesmo com a nanomáquina, está em grande desvantagem, então aceita sim, ser discípulo do bêbado e se curva diante de seu mestre. Olha que legal. O mestre diz que o sangue Sheon não deve se curvar diante de ninguém e levanta o garoto usando Neigong. Ou seja, o sangue real é o sangue Sheon. Então o mestre bêbado o reconhece como um verdadeiro príncipe. Gente, eu vou chorar. Agora não vou mais chamá-lo de bêbado. O guardião da direita dá um tapinha no médico e diz para ele cuidar bem do seu aluno. O médico parabeniza o príncipe. O cara que nunca aceita alunos hoje, fez questão de ter o garoto como discípulo. E tudo isso nos bastidores, porque é proibido ter mestres de fora da academia aqui, mas ele não vai contar. O médico é gente boa. Enquanto isso, no campo de treinamento, a turma está cultivando. Alguém informa ao guardião da esquerda que um total de 415 alunos passou no primeiro teste. O guardião diz que foram 200 pessoas a menos do que no último teste, há 10 anos, e isso porque a prova deste ano foi muito difícil. Os alunos que não passaram estão revoltados com a academia. Ele diz para aqueles que não passaram e acharam a prova muito difícil que ela foi difícil por causa do 7º príncipe Sheon. Mas, independentemente disso, aceitem seu destino. Então expulsa todos eles à força da academia. O guardião também diz que este ano a competição será mais acirrada, já que o nível está mais alto devido à dificuldade do primeiro teste. Entre os talentos, o príncipe número 1 do clã das trevas e o príncipe número 5 do clã da espada são os grandes talentos desta geração. É muito provável que um desses dois seja o sucessor do grande líder. O guardião diz que, a partir de hoje, grupos serão formados e os próximos testes serão em grupo. Então, ou todos do grupo falham, ou todos passam. A partir de hoje, todos serão treinados pela equipe de táticas e técnicas. Aproveitem e olhem para o rosto desses professores, que são todos muito simpáticos. Após a aula, o príncipe que tentou matar Cheon-yong antes diz ao instrutor que uma pessoa de sua equipe está na enfermaria e não recebeu a notícia. Ele não quer que sua equipe falhe por causa de um cara, então quer dar a notícia para mantê-lo informado. O instrutor parabeniza o príncipe e diz que entende o significado do próximo teste de trabalho em grupo e afirma que irá pessoalmente dar a informação a esse aluno na enfermaria. O instrutor alerta que apenas os feridos podem ir à enfermaria. Sorrindo maliciosamente, o garoto diz que está tudo bem. O protagonista passará por um tratamento de acupuntura por 14 dias. Ele não pode se curar da noite para o dia para não levantar suspeitas, porque todos sabem que ele não pode usar Neigong.
o instrutor da equipe do príncipe Cheon-yong foi à enfermaria falar com o garoto, mas o médico não permitiu, e avisou que por 14 dias ele não sairá. O próximo teste será em 3 semanas. Até lá, ele terá que aprender tudo o que precisa sozinho na enfermaria com seu professor secreto. No meio da noite, o lendário Yasuo invade o quarto do príncipe para instilar Neigong nele, acreditando que isso o tornará mais forte. O mestre chega, dizendo que esta noite o príncipe Cheon aprenderá o que já deveria saber. Injetando sua própria energia, ele abre o caminho para que o fluxo do príncipe corra livremente. Para alguém que nunca treinou, o príncipe tem o físico perfeito, como um deus da guerra. Será que isso é influência do Senhor sobre a criança? Não seria surpreendente, já que a única mulher por quem o Senhor se importou foi a mãe desse garoto. Naquela noite, lutas eclodiram nos dormitórios para decidir os líderes. Um cadete derrotou o príncipe do clã do veneno e os estudantes. O nome dele é Baek-ji, o novo líder do grupo 18. De volta à enfermaria, após o expediente, o guardião terminou de desbloquear as veias de Qigong do príncipe. Foi exaustivo e doloroso, mas o príncipe insiste que está bem, que não sentiu nada. O guardião diz a ele que tem mais uma semana para aprender a usar seu Qigong antes de partir. Vendo o quanto ele está cansado, o príncipe Cheon reconhece seu esforço e fica ainda mais determinado. Satisfeito, o guardião aconselha a lembrar da respiração e do fluxo antes de partir. O príncipe agradece ao mentor, determinado a dominar em uma semana. Isso marca o início de sua jornada por vingança. No dia seguinte, no centro de treinamento, o guardião dividiu a turma em grupos, designando cada príncipe a um grupo. Naquela noite, os grupos escolheriam seus líderes. Como esperado, cada príncipe se tornou líder do grupo, demonstrando poder. No entanto, um príncipe não se tornou líder. Com o rosto machucado, ele ficou de pé diante do líder. Outro príncipe o provoca por não ter conseguido ser líder, especialmente o que nosso protagonista mais odeia. O príncipe do clã do veneno fica furioso, prometendo vingança. Quero ver até onde isso vai. Estou gostando disso. Após aula, príncipe pergunta, professor, quantos dias faltam companheiro equipe sair enfermaria? Resposta: mais uma semana. Frustrado não poder atacar inimigo, no dormitório, ele desconta raiva em todos. Um de aliados sugere que, se o príncipe Cheon-yun não sair da enfermaria, podem mandar alguém para lá. O médico da enfermaria, que tinha Cheon-yun como paciente, recebe um novo paciente com uma espada cravada nas costas. Depois de costurá-lo, ele terá que ficar na enfermaria por 3 dias ao lado de Cheon-yun. Agora entendi o plano. Enviado à noite para ferir Cheon-yun, o plano certo, mas ao tentar cortar ligamentos, o sistema de defesa da nanomáquina ativou. Uma descarga elétrica o percorreu, desmaiando-o. Esse barulho acorda nossos protagonistas, e ao ver o que aconteceu, ele fica tomado de raiva. Mais tarde, o homem acorda amarrado, confuso sobre como foi nocauteado. O príncipe calmo diz a ele que a bela adormecida acordou. O garoto entra em pânico quando Cheon-yun mostra a ele sua cabeça raspada, o orgulho de um guerreiro. Cheon-yun o acerta para acalmá-lo. Ele tem coisas mais importantes a fazer. Ele afirma sua dominância, exigindo saber quem o enviou. Quando o garoto se recusa a cooperar, Cheon-yun ameaça cortá-lo se ele não contar tudo. Ao remover a mordaça, afirma que estudantes não podem machucar fora do campo de combate. Então Cheon-yun não pode fazer nada. Cheon-yun promete fazer algo que não deixará marcas para que professores ou outros percebam. Só de ver aquelas agulhas, eu já fiquei assustado. Ele cobre a boca novamente e coloca as agulhas nos dedos. Após desmaiar 2 vezes e ter a mão operada, ele decide que é hora de falar. No entanto, o príncipe já remove a própria mordaça e diz que já sabe que é o príncipe Mu-geun. Como você sabe? Cheon-yun diz que o instrutor vem aqui todos os dias. Então ele pergunta sobre o que está acontecendo lá fora, qual grupo ele faz parte, do príncipe do clã da primavera nele. Nesse momento, o cadete 23, Hyobang, se lembra de que disseram que esse cara era um peso morto. Mas não foi isso que ele descobriu hoje. Ele jura que não vai contar a ninguém o que houve, então pede para não machucá-lo. Cheon-yun diz que ele precisa dormir e aplica um golpe de Qigong que o faz desmaiar. Enquanto sua consciência se apaga, o careca percebe que esse cara tem Qigong. Sim, ele engana a todos. Esse é nosso protagonista, implacável, poderoso e sedento para superar todos. Gosto dessa história. Por favor, deixe um like para mostrar se também gostam desse cara. O mestre que visita seu aluno todas as noites com empolgação, e ele é um monstro, e terá mérito nisso. Chegando lá, ele vai pegar a recompensa de Cheon-yun, a esfera do dragão negro. Nesse momento, ele descobre que há um corpo na enfermaria com ele. O protagonista diz calmamente que aquele é o cadete que veio à enfermaria com um ferimento intencional. Sem se preocupar, ele já sabe quem mandou. Um dos príncipes, ele já está acostumado. O mestre fica triste.
Uma criança não deveria estar acostumada. Ele diz que precisa de amigos. Isso é importante. Mas chega disso, é hora de instalar outro hack. Com essa esfera, os protagonistas progridem mais de 20 anos no treinamento de Neigong. Se ele souber aproveitar, eles começam a assimilação, e a cada dia ele se torna mais um monstro. Logo, Sung Jin não terá chance alguma. Garoto, que aconteceu com seu cabelo? Não diga nada. Vou te deixar em paz. O figurante foi enviado para eliminar os protagonistas como concorrentes ao trono, e a única coisa eliminada foi o cabelo dele. Depois que o careca saiu da enfermaria e contou ao mestre que falhou na missão, uma pessoa má como ele humilha o careca por ter falhado. O careca cobre a cabeça e diz que aquele que tentou matar o protagonista acordou. Depois disso, o médico não saiu mais do quarto. Ele não teve chance de tentar nada. O médico nem sequer dormiu novamente nesses 2 dias em que ficou lá. O príncipe fica irritado porque o médico é tão perceptivo e protege o garoto. Mesmo que pareça que o cadete 23 não teve culpa, seu líder o espanca e o chama de lixo incompetente, finalmente se acalmando e dizendo que vai resolver isso sozinho quando sair dali. Enquanto ainda bate no careca, Hyobong se lembra de como ele foi gentil ao pedir esse favor, mas agora o trata assim. Então ele decidiu não contar sobre as verdadeiras habilidades do protagonista. Quando chegar a hora, ele vai descobrir por conta própria. Cheon Yo-won continuou treinando nas artes marciais de Seob Maeng, o guardião direito do culto. Desta vez, Cheon treinou uma nova técnica e seus movimentos estavam muito melhores do que antes. Maeng observou o treinamento de perto e ficou impressionado com o gênio de Cheon Yo-won. Em apenas alguns dias, Maeng mostrou o passo da borboleta sombria algumas vezes, mas agora Cheon pode demonstrar esses movimentos com confiança. Os protagonistas decidiram mostrar apenas os movimentos básicos que ele aprendeu observando seu mestre, temendo levantar suspeitas caso Cheon-Yo conseguisse imitar perfeitamente só de olhar. Maeng pensa que, se tivesse mais tempo, poderia ensinar todos os movimentos da técnica. Ao longo da semana, ele conseguiu dominar os movimentos básicos. Ele elogiou seu aluno e disse que Cheon os dominou muito bem. Maeng deu a ele um pedaço de papel contendo informações sobre a técnica da borboleta para que ele pudesse estudá-la sozinho. Amanhã foi o último dia de aulas com o professor Maeng. Cheon-Yeo agradeceu ao professor novamente. Satisfeito, Maeng sacou sua lâmina e a mostrou ao seu aluno, o rosto surpreso de Cheon refletido na espada. Maeng então jogou sua espada para que pudesse sentir seu peso, que é 3 vezes mais leve que uma espada normal. É um tesouro do seu clã. Ele demonstrou o poder de corte da espada, cortando um pedaço de madeira sem esforço. O garoto deixaria a enfermaria no dia seguinte e mostrou todos os movimentos completos. Cheon-Yeo prestou muita atenção enquanto seu mestre começava, pedindo ao nanopad para começar a analisar. Pela manhã, seu mestre, Ming, deixou a enfermaria. 2 pessoas observavam misteriosamente de longe, o guardião da esquerda e o guardião central. O diretor ruivo da academia questionou por que o guardião central sempre protegia esse garoto. A resposta dele foi simples: é justo. Ele deixou o ruivo sozinho, que se perguntou se 10 dias de treino tornariam as coisas justas. Naquela manhã, o médico à enfermaria percebeu algo diferente. Cheon Yo-won sempre acordava cedo, mas desta vez ele estava dormindo. Ele decidiu fazer o mesmo e dormir, mas Cheon Yo-won não estava dormindo como deveria. O médico acordou, assustado com um barulho. Seu único paciente começou a vomitar. Preocupado, ele o fez deitar e verificou seu pulso. Isso o deixou em dúvida. O pulso de alguém dormindo não deveria ser acelerado. O mais estranho é que, de repente, ele se acalmou. O médico começou a duvidar de seus conhecimentos médicos e voltou a dormir. Depois de algumas horas, Cheon Yo-won acordou. 8 horas de sono eram necessárias para o nanopad agir. Seu corpo agora estava adaptado à nova técnica que ele acabara de aprender. Seu mestre mostrou a técnica à sua família para que ele pudesse treinar. Ontem foi o último dia em que ele pôde treiná-lo. Ele deve evoluir. Ming pediu cuidado e esforço. Cheon Yo-won feliz. É a primeira vez que alguém se importa com ele. Testando sua nova condição, seu mestre não faz ideia de que a técnica já foi aprendida 100%. Seu corpo agora está totalmente capaz. Enquanto testava seu corpo, Cheon Yo-won percebeu que seus sentidos estavam mais aguçados. Ele percebeu o médico vindo do outro lado da parede. Dr. Baek Jong-min trouxe o uniforme de cadete.
Agora, ele é o número 7, o sétimo príncipe. O doutor também lhe deseja boa sorte daqui para frente e diz que ficará triste por não ter mais pacientes para cuidar. Com malícia, o jovem Cheon-Yeol diz que em breve ele terá muitos pacientes para tratar, então agradece ao doutor pelo cuidado e vai embora. Na porta da enfermaria, ele para por um momento e diz que o doutor também foi ótimo com ele, mantendo seu treinamento em segredo e cuidando muito bem dele. Cheon-Yeol nunca vai esquecer disso. Mais tarde, na academia, todos ficaram surpresos com o aluno que nunca tinha aparecido. O príncipe Mujin ansiava destruir o irmão que odiava. Um instrutor pergunta se ele está bem para participar das aulas. Ele diz que está recuperado. Quando perguntam se ele sabe como a aula funciona, ele responde que sim, então ele deve pegar a espada e escudo e assumir sua posição. Ao passar o irmão, o príncipe Mujin pergunta se ele teve medo. No entanto, Mujin é totalmente ignorado. Ser ignorado por alguém arrogante quanto ele fere seu ódio. Enquanto isso, Cheon-Yeol apenas observa. Em breve, ele mostrará seu lugar. O professor anuncia que o treinamento começa, e se houver acidente, a pessoa será expulsa. Cada líder de equipe guiar seu grupo simulação de batalha. O professor colocou o príncipe Cheon-Yeol posição fácil, esperando que ele não conseguisse seguir os outros. Mas, ele está indo melhor que o esperado. 15 minutos, simulações continuaram. O instrutor ficou surpreso ao ver que outros alunos já estavam no limite, enquanto Cheon-Yeol, que havia ficado 14 dias na enfermaria, estava bem. Então ele decide mudar o lugar dele. O príncipe Mujin continua dando ordens ao seu grupo enquanto avançam. Em uma nova posição, seu irmão Cheon-Yeol não comete nenhum erro, o que irritava Mugyeom. Por isso, ele ordenou a um servo que o obedecesse e fizesse o que mandasse. Quando chegasse a hora e estivessem em formação, ele deveria atacar Cheon-Yeol e tirá-lo da formação. No momento, ele colocou o pé nas costas para chutá-lo. No entanto, o protagonista percebeu e zombou dele. Quando ele tentou chutar com toda a sua força, o sistema de defesa da nanomáquina foi ativado e ele foi lançado para trás vários metros, se arrastando. Ele não entendeu o que aconteceu ali. Será que o Qigong de Cheon-Yeol é mais forte que o meu? O aluno problemático deitado no chão, o professor se aproxima e diz: ele de novo? O mesmo garoto que da última vez feriu o colega com uma espada. Ele teve que ir para a enfermaria. O estudante irritado olhou para o protagonista e o viu sorrindo. Isso o fez ranger os dentes de raiva. O professor parado na frente dele perguntou se aquela expressão era para ele. Por causa dessa insolência, ele acertou o peito do aluno e disse que, a partir de hoje, o cadete 23 não terá folga pelos próximos 4 dias. E se ele tiver alguma dúvida, pode falar agora. Por que você me persegue? Nesse momento, o príncipe Mugyeom e seu grupo viraram motivo de piada. O estudante arrogante o príncipe defendeu estava humilhado. O príncipe Mugyeom ficou tomado de ódio por isso. Observando no treinamento, o diretor se pergunta se Cheon-Yeol já possui um nível de Qigong mais alto que aquele garoto. Diziam que ele não tinha talento, então talvez seja verdade que, por ser filho do Lorde, mesmo sem treinamento, o talento corre em suas veias. Tudo o que o príncipe pode fazer agora é lançar olhares de desaprovação para o irmão, já que não pode atacá-lo. Mais tarde, no salão de armas, os alunos têm permissão para almoçar. Todos vão comer frango e outras carnes. O protagonista está feliz porque tudo tem um sabor tão bom. No entanto, o olhar odioso ou irritante do irmão o incomoda. Será que ele não pode aproveitar a refeição e parar com isso? Isso o faz pensar, por que ele odeia tanto se nunca viram? O protagonista só pensa, eles não sabem o que é sofrimento. Nenhum deles viu a própria mãe morrer sem poder fazer nada, por isso, ele mal pode esperar para destruir todos eles. Mais tarde, depois que todos comeram, os cadetes foram dispensados, exceto o cadete 80. Ele de castigo. Cheon-Yeol, satisfeito, observa as coisas melhoram. Agora todos os alunos vão para a biblioteca. Lá, seu irmão aguardava encostado pilastra, e como sempre, acompanhado mais fortes ao seu lado. Ele é um covarde. Essa comoção chama de atenção de outras pessoas, inclusive da princesa. Sua irmã observa de longe. O príncipe, agora que tem uma plateia, começa seu show. Ele se aproxima do príncipe Cheon-Yeol e o chama de sangue sujo. Ele diz que até agora foi fácil, já que ele estava deitado na enfermaria, então pergunta se alguém de sangue sujo como ele está incomodado. Cheon-Yeol questiona se ele está insultando o Lorde, porque chamar alguém que tem o sangue dele de sujo é o mesmo que dizer que o sangue do Lorde é sujo. O protagonista ironicamente pergunta se ele é tão poderoso a ponto de poder insultar até o Lorde do culto. A situação se volta contra o príncipe do clã da primavera. Sua irmã diz:
Ele é burro de fazer isso. O príncipe do clã da espada diz que seu irmão é idiota. Sentindo-se humilhada, Mu-Gyeon o agarra pela camisa e ataca o protagonista. Porém, num piscar de olhos, um soco atinge seu rosto e ele cai. Cheon Yun-won então pergunta se ele se sente irritado. O príncipe, que nunca foi desrespeitado ou ferido, grita em frustração: "Seu verme, como ousa fazer isso comigo?" O príncipe então ataca seu irmão. Mu-jun acerta o vazio. Cheon Yeo-won desvia facilmente e após ganhar distância, foge. Essa habilidade surpreende os irmãos. Ele não deveria ser capaz de se mover assim. O príncipe grita: "Aliados persigam." Segurando o nariz diz: "Não pode deixá-lo viver, considerá-lo humano." Enquanto perseguem protagonista, acham estranho, parece correr o suficiente, não consigam aproximar. Depois de um tempo, o príncipe alcança homens gritando: "Por que não o pegaram?" Confiante, ele diz que vai esmagar cada osso de Cheon Yeo-won. Após alguns minutos correndo, o protagonista para. Ele pergunta se estão cansados de correr enquanto se prepara para atacar. Ele grita: "Não há motivo." O príncipe bloqueia o golpe. Ele defendeu o golpe com Negong, mas foi empurrado. O Negong dele é forte. Então você sabe artes marciais. Mu-jun acha isso estranho. No primeiro teste, ele não tinha nenhum Negong. Então o que aconteceu para ele ficar tão forte? Cheon Yeo continua atacando seu irmão. Quando os outros conseguem chegar, veem a luta, que está intensa. O príncipe também consegue revidar e acerta-o no estômago. O protagonista diz que vai aguentar alguns golpes e se defende de outros. Apesar de tudo, seu oponente ainda é forte, mas ele ainda consegue suportar essa batalha. Rapidamente, ele vai atrás do príncipe e quase o acerta na cabeça. O príncipe então desvia e o acerta diretamente no rosto. Confiante, o príncipe diz que ele é um lixo, que nem sabe revidar. O protagonista, no chão, apenas observa com olhar preocupado. O príncipe, zombando, diz que imitar técnicas dos outros está além do seu limite. De fato, o protagonista admite que o subestimou, reconhece que o príncipe tem mais experiência em combate. No entanto, Cheon Yeo-won observa atentamente seu inimigo quando o príncipe ataca usando uma de suas técnicas. Usando a nanomáquina para analisar seus movimentos e identificar o ponto fraco, no momento certo, ele desvia e acerta seu oponente diretamente com um uppercut no queixo. O ataque foi tão forte que poderia até ter quebrado seus dentes. Isso surpreendeu Cheon Yeo-won. O príncipe se afasta, segurando os dentes na boca. O protagonista percebe que pode usar a nanomáquina para analisar movimentos. O golpe que ele usou é do boxe, algo que a nanomáquina tem em seu banco de dados. Irritado, ele ataca, desferindo vários socos de uma vez. Cheon Yeo-won desvia facilmente. Os movimentos de seu inimigo são fáceis de prever. Isso frustra o príncipe. Ele acerta vários golpes nele. Enquanto apanha, o príncipe da primavera relembra seu passado com tristeza. Sua mãe dizia que ele era incompetente. Por causa daquela mulher, tudo deu errado. Por causa do filho dela, que não faz nada direito, tudo deu errado. Agora voltamos ao presente. Cheon Yeo-won observa enquanto o príncipe chora. Ele tenta atacá-lo novamente. No entanto, ele é contra-atacado. Sua cabeça é levada ao chão. A batalha resulta em derrota do príncipe da primavera. Tudo o que resta para ele é ficar no chão, chorando e amargurado com sua derrota. Cheon Yeo-won diz: "Você colhe o que planta." Os aliados do príncipe se perguntam: esse é o mesmo que diziam ser o mais fraco? Cheon Yeo-won pergunta se eles também querem apanhar. Com medo, eles dizem que não. Mu-jun questiona por que ele não terminou o serviço. Cheon Yeo-won afirma que, se o próximo teste não fosse em grupo, ele teria rachado o crânio dele ali mesmo. O príncipe grita para ele fazer isso então. Não seja covarde. No entanto, ignorando-o, Cheon Yeo-won vai embora. O príncipe fica para trás, apenas para saborear sua derrota. Ao retornar, o protagonista diz que sua falta de experiência em combate é um problema. Parando perto de um rio, ele pergunta se a nanomáquina tem mais funções que ele possa usar. Ela responde que, até agora, ele usou apenas 3 das 100 funções que existem. Surpreso, já que não conhece as funções existentes, ele pede para a Nano transferir todo o conhecimento sobre as funções para o seu cérebro. Após o choque do conhecimento inundando sua mente, ele se sente ótimo, vasculhando sua mente pelas várias funções que existem. A função de realidade aumentada pode ajudar. Com isso, ele consegue simular em seu campo de visão um holograma de seu oponente.
A Nano pode estimular em sua visão os movimentos do oponente para que ele possa simular um combate realista. As simulações são tão boas que até a arrogância do príncipe está presente no holograma, e isso é bom. A raiva do protagonista aumenta ao ouvir as palavras do holograma. Eles entram em combate. Cheon Yo-won não consegue acertar o holograma, mas o holograma pode acertá-lo, e a nanomáquina simula o impacto nele, até mesmo a dor. Então, após várias horas de treinamento, ele está exausto no chão. Apesar de sentir muita dor, ele conseguiu treinar ainda mais. Nenhuma dor pode impedi-lo de avançar em seu treinamento e mudar seu destino. Quando finalmente retorna ao dormitório, todos olham para ele com desconfiança. Será que eles sabiam que ele derrotou o atual líder do dormitório? Yeobong, aquele que tentou uma emboscada na enfermaria e agora está careca, foi o primeiro a falar com Cheon Yo-won, dizendo que a cama dele é ali. De todas as pessoas no dormitório, ele foi o único a falar com ele. Então o protagonista se pergunta por que ele mudou de atitude. O que ele quer com isso? Yeobong se ajoelha e diz que vai apostar tudo nele. O cadete 23 diz que quer seguir o príncipe Cheon Yo-won e que ele seja seu novo mestre. Todos ao redor se perguntam se isso é uma demonstração de lealdade. Pelo ocorrido, Cheon Yo-won duvida da honestidade dele. No entanto, ele insiste que se arrepende. Na frente de todos, Yeobong pede para que ele o aceite como servo para se redimir. Com sinceridade, ele apostava tudo no sétimo príncipe, já que fora abandonado por todos os outros. Depois de observar por um tempo, Cheon Yo-won diz que o aceita assim mesmo. Essa resposta o deixou surpreso. O careca estava até disposto a beijar seus pés. Tudo isso aconteceu na frente do príncipe Mugyeon, que era seu mestre até então. O servo do príncipe diz que ele é um inseto por isso. Yeobong tenta não demonstrar medo, mas está muito assustado com eles. Ao ver isso acontecer, o protagonista pergunta por que estão chamando seu servo de inseto, quando na verdade o inseto aqui é você. O garoto fica irritado. O protagonista pergunta se ele disse algo. Humilhado, ele ataca Cheon Yo-won sem pensar. Seus golpes são previsíveis. Ele apenas desvia e acerta o pescoço dele. Ele caiu inconsciente. Comparado aos personagens de holograma dele, isso não é nada. Na frente de seu novo servo, o careca acha que fez a escolha certa. Cheon Yo-won pergunta se o príncipe quer tentar a sorte de novo. Ele apenas ignora e diz que nada mudou porque ele só tem um servo. Mugyeon evitou a luta e os alunos perceberam, começando a se perguntar se talvez aquela pessoa trará mudanças à academia. Uma semana se passou. No campo de treinamento, o instrutor grita que já ensinou tudo o que podia aos alunos. Agora eles devem ser responsáveis por si mesmos. Os grupos que se enfrentarão no segundo teste da academia serão sorteados agora. Cada chave terá 4 grupos. As batalhas grupo contra grupo. O diretor da academia chamou os líderes. Ele percebeu que alguns líderes mudaram. Os grupos foram sorteados. O grupo 1 é o favorito de todos para vencer. Quando chegou a vez do grupo 8, ele percebeu que Cheon Yo-won era o novo líder do grupo. Sua irmã, que acabou de descobrir agora, acha que Mugyeon é um idiota. Ela o avisou várias vezes para tomar cuidado. Após o treino da tarde, o príncipe do clã Primavera treinar nas montanhas. Ele é surpreendido pela irmã. Em vez de perguntar por que ela está ali, ele a ignora e vai embora. A garota insiste em falar. Então Mugyeon pergunta por que ela quer tanto. Ela diz que após agraciá-lo com sua presença, ele não pode ignorá-la. Ela pensou muito antes de vir aqui falar com ele. No entanto, frustrado, o príncipe não quer saber de mais nada. Ela perde a paciência e vai direto ao ponto. Ela mostra o braço e diz que se machucou. O motivo é que na noite passada, enquanto treinava, ela foi emboscada. Não sabe quem fez isso porque estavam mascarados. Isso a deixou preocupada. Mugyeon diz que aconteceu porque ela foi descuidada. Irritada, a irmã diz que não foi assim que aconteceu. A garota explica que a academia informou previamente aos líderes dos grupos contra qual equipe eles iriam lutar, pois esperam que as outras equipes ataquem os líderes dos grupos rivais. Sem o líder para comandar a equipe, o grupo não tem chance de vencer. Após conversar, a garota impaciente diz que não quer ouvir sobre um herdeiro expulso antes do segundo teste. Então ele deve ser mais cuidadoso. Ela vai embora e Mugyeon acha estranho. O príncipe mais fraco o alerta. Contudo, atrás dele, algo se escondia nas árvores, alguém sedento por sangue. Horas se passaram. Já era tarde quando Cheon Yo-won terminou seus combates simulados escondido na floresta.
Depois de refletir sobre seu progresso, ele decidiu voltar para o dormitório. Mas no caminho, ele percebeu algo estranho. O som de uma luta perto de onde ele está. Quando tem certeza da direção, ele vai verificar. Não demorou muito para que ele encontrasse uma pessoa caída no chão e o príncipe Mugeon, em combate com um ninja. A lâmina já tinha sangue da vítima. Em combate, o príncipe do clã da primavera lutava para permanecer vivo contra o ataque da lâmina. Ele torceu a perna em combate. A situação, que já era crítica, agora era inevitável. O último ataque seria fatal. Entretanto, Cheon Yeo-won vai até ele e força o ninja a se defender. Cheon Yeo-won consegue acertar o estômago dele por um triz. Agora que foi descoberto e o oponente é forte, o ninja fugiu. Cheon Yeo-won pergunta se o príncipe não morreu. Não estou me sentindo muito bem. Depois de um tempo, eles voltaram para o dormitório. Ele até carregou o ferido. Seu novo servo pergunta se o mestre está bem. Ele diz que sim, não está machucado, só cansado. Um dos cadetes diz que o príncipe está sangrando muito e que isso é perigoso. Depois de um tempo, um dos instrutores vai até o dormitório para ajudar. Preocupado, o instrutor diz que há um problema. O príncipe da primavera não andará bem por algum tempo. Isso é a pior coisa que poderia acontecer. Como o grupo vai conseguir lutar sem seu líder? O instrutor encontra Mugen e diz que vai levá-lo para a enfermaria. O protagonista, preocupado, lembra que há outra pessoa ferida, mas o instrutor o ignora. Ainda assim, Cheon Yeo-won carrega o outro ferido, dizendo que o cadete 4 também está em apuros. O instrutor afirma que Cheon Yeo-won foi muito bem. Ele deixou um para trás de propósito para que alguém fosse atrás dele sozinho. O instrutor diz que, a partir de agora, ele pode levar os dois, e então o alerta para não sair esta noite, pois é perigoso. O teste é amanhã. Ele também diz que ele deve aprender a lutar com o que tem. Com isso, o protagonista entende que sua equipe está com poucos membros, mas isso faz parte do teste. Certamente isso também aconteceu com os outros grupos. Pensando nisso, ele vê formigas no chão, e como elas lutam em grupos, atacando os líderes de outras colônias. Agora, tudo faz sentido em sua mente. Na seita demoníaca celestial, não se deve ficar preso às regras. Ao voltarem para o dormitório, os alunos estão em pânico, pois perder o líder significa que acabou para eles. Todos eles serão expulsos. Cheon Yeo-won diz que eles precisam pensar em eleger um novo líder e bolar um plano. Antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa, Yeobong sugere que seu mestre seja o novo líder do grupo. Ele argumenta para todos que essa é a única solução. Se ele foi forte o suficiente para derrotar o príncipe Mugen, é a melhor escolha. Timidamente, todos levantam a mão e concordam que essa é a única alternativa. Assim, todos concordaram que Cheon Yeo-won, que era desprezado até hoje, irá liderar o grupo 8. Exatamente à meia-noite na academia, alguém do dormitório 8 se levantou e saiu em segredo. Usando a visão noturna da nanomáquina, Cheon Yeo-won infiltrou-se no dormitório 7. Enquanto todos dormiam profundamente, ele mirou nos pontos de Neigong deles. O grupo 7 foi sabotado. Com seu conhecimento, ele bloqueou temporariamente os meridianos dos alunos do grupo 7. Pensando em quem emboscou o líder Mugen, seu próximo alvo foi o grupo 6. No entanto, quando chegou ao dormitório onde deveriam estar 20 pessoas, havia apenas 16. Ele sabia que 3 eram mulheres e estavam em outro dormitório, uma pessoa desaparecida. Se essa pessoa não estava aqui, é porque estava lá fora atuando.